Bem, no meu vídeo hoje sobre a Covid, eu fiz um convite especial ao cardiologista intensivista Sérgio Naves, que é o responsável pela UTI Covid do Hospital Municipal e do Bom Samaritano para atendimento de pacientes SUS. Eu convidei ele para vir aqui para essa conversa porque, com essas mudanças nas regras, as pessoas têm negligenciado o distanciamento social e isso tem me deixado preocupado, porque eu já vivi, a Covid de uma forma bem difícil. Então eu queria esclarecer alguns pontos para vocês. Desde já agradeço por ter aceitado o convite, porque eu queria que o senhor falasse claramente e diretamente para as pessoas. E a gente pode começar falando se a Covid é uma gripezinha e o que ela pode causar de mais grave, doutor Sérgio. Ok, Valéria, a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer o seu público. Realmente é muito importante que essa área final, que a gente chama da ponta final da Covid, é a UTI, é onde os pacientes graves estão, é onde a gente vê a realidade da Covid do dia a dia. E como ser uma virose, um vírus que causa a doença Covid-19, ela comporta como uma gripe. Tanto é que para o diagnóstico da Covid-19 a gente passa por uma síndrome gripal, para a gente pensar na Covid-19. E algumas pessoas podem manifestar realmente com leves sintomas. A gente pode usar o termo de gripezinha, talvez até a maioria, graças a Deus. Mas tem alguns casos que a doença não é uma gripezinha, pelo contrário, ela torna-se uma infecção grave pulmonar, levando a uma diminuição da oxigenação com risco de vida para aquele paciente, onde muitas vezes o paciente tem que ser hospitalizado, receber oxigênio e, dependendo do caso, ir para até com uma terapia intensiva, depender de mais maquinário ainda. Pois é, você falou aí, depender do oxigênio. Quando o paciente precisa da ventilação, queria que você explicasse, porque acho que são dois tipos, uma invasiva e uma não invasiva. Quer dizer, como é que é quando ele precisa da ventilação mecânica? Bom, o paciente que adquire o Covid-19 é um vírus que vai para o pulmão, ataca o pulmão, inflama o pulmão, e essa inflamação causa uma perda de oxigenação. A vida nossa é oxigênio, a gente vive porque a gente tem oxigênio, que dá suporte aos nossos órgãos. Então, a partir do momento que a gente tem uma queda de oxigenação, nós precisamos receber oxigenação suplementar. A gente recebe de forma, normalmente no dia a dia nossa, através daquele catéter no nariz, que a gente chama de catéter nasal. Quando o paciente precisa de uma quantidade maior de oxigênio, a gente usa uma máscara, a gente oferta um pouquinho mais de oxigênio. Se o paciente não responder, a gente usa uma outra máscara especial, a gente chama de VNI, que é ventilação não invasiva, está ligada na máquina, mas é só uma máscara. E se ele não responder, aí sim nós temos que fazer o procedimento, que é passar um tubo na garganta e ir até o pulmão, na verdade até a traqueia, e ventilar os dois pulmões, oxigenar os dois pulmões através de uma máquina. Então são os procedimentos que a gente faz na terapia intensiva de acordo com a resposta dessa gravidade da inflamação e da oxigenação do paciente. Quando o paciente precisa dessa ventilação mais invasiva, que é essa através do tubo, quer dizer, como é que isso é feito? Porque acho que as pessoas precisam saber que não é um procedimento simples, que dói, que causa sequelas, doutor? A intubação, esse ato de passar um tubo pela garganta e ficar perto dos pulmões, que é ali na traqueia, e ligar uma máquina para a máquina ventilar os pulmões, é um procedimento com habilidade técnica médica, que com o Covid tornou-se um pouco mais complicado, porque como os profissionais de saúde que vai fazer intubação, que é passar esse tubo pela garganta, eles têm que se protegerem por causa das transmissibilidades do vírus, isso tornou-se um procedimento um pouco mais complicado. A gente tem que usar todo um equipamento, de roupa, de máscara, daqueles de plástico, face shield, quer dizer, para tentar evitar essa transmissão para os profissionais de saúde. Então isso também dificultou na hora de eu fazer o procedimento de intubação. É um procedimento que requer anestesia, o paciente tem que ser anestesiado através de medicamentos potentes, porque incomoda para passar o tubo, ele tem que estar relaxado para esse tubo passar direitinho para não causar nenhum problema na hora que passar esse tubo. Então é um procedimento que requer anestesia, o paciente é anestesiado para passar esse tubo. Quer dizer, o paciente fica no que a gente costuma falar como induzido. Ok, nos primeiros momentos, onde está mais inflamado, onde precisa de mais máquina, mais oxigenação, esse momento é um momento que tem que deixar o pulmão bem relaxado.
Então, o que a gente chama de coma induzido nada mais é do que a gente fazer medicamento para a pessoa dormir, e dormir profundamente. A gente chama de coma. Para quê? Para deixar ele bem relaxado, para ele não ficar brigando com o respirador, querendo respirar, o respirador também querendo mandar o ar, então a gente tem que deixar ele bem relaxado. Então, esse primeiro momento a gente deixa com sedação mais profunda. Isso pode variar de 48, 72 horas, depende de cada caso. Tem casos que é um pouquinho mais, tem casos que é um pouquinho menos. É o que a gente chama, né, do coma induzido. E como é que é esse processo, assim, a alimentação, a vida desse paciente ali? A UTI ela é um ambiente que requer alguns cuidados especiais, porque a gente muda a nossa estrutura do dia a dia. Né? A pessoa fica acamada, né, e tem algumas limitações. A partir do momento que a gente entuba um paciente, passa aquele tubo na garganta que vai até próximo do pulmão, que é na traqueia, liga numa máquina e faz o paciente dormir, ele tem que se alimentar. Não tem jeito de alimentar por vias normais, que é pela boca. A gente passa uma sonda, que é uma sonda pelo nariz, que vai até o estômago, e ali a gente dá a alimentação, que é tão importante para a recuperação futura desse paciente. A alimentação é fundamental. Então, todo paciente, depois que a gente intuba, depois que a gente deixa ele sedado, dormindo, em 24 horas, se ele estiver tudo estabilizado, a pressão, a gente começa com essa medicação, que é uma alimentação pela sondinha que vai até o estômago para alimentar o paciente, que é fundamental. Mas essa mesma alimentação que é tão importante, ela também vai causar perdas, né, doutor? A própria doença, né, do paciente, que é essa doença grave, pulmonar, que leva a um monte de alterações em vários órgãos do paciente, esse aumento do catabolismo que a gente fala, né, precisa de muita energia, isso acaba perde massa magra mesmo, massa magra é músculo. Isso é muito grave, porque o paciente com massa magra perdida, ele vai tornando-se fraco na UTI. E fraco do ponto de vista de músculo, mas também fraco do ponto de vista de imunidade. Então, por mais que a gente corra atrás, né, de dietas especiais, já inicia precocemente, essa fraqueza que o paciente adquire com o passar do tempo na UTI, pela própria doença que leva ele a ficar acamado, precisando dessa sedação profunda, dessa máquina, isso pode levar a uma perda de músculo, perda da imunidade, que pode trazer consequências graves ao paciente. Naquele momento, que são as infecções oportunistas, né, o paciente chega lá com vírus, daqui a pouco está com bactéria. E para o futuro da recuperação desse paciente, em termos de locomoção, de vida normal na sociedade, se ele vier recuperar. Uma outra questão é psicológica, isso também tem sido afetado, né? Essa alteração, a UTI, a gente tem modernizado muito a terapia intensiva. Antigamente, a terapia intensiva era considerada o corredor da morte, hoje não é, o corredor da vida. Né? Em cada 100 pessoas que entram lá, 85 vai sair viva de lá. É mais ou menos uma média que a gente tem. Com o Covid, isso teve um pouco pior pela própria característica da doença. Mas com isso, a UTI ela tem que tentar se modernizar, porque existem muitas alterações da própria cognição do paciente, né? Que é o do pensar, de analisar o ambiente, que aquele ambiente da UTI é um ambiente muito complicado. O paciente fica acamado, ele não pode levantar sozinho, ele não pode ir no banheiro, muitas vezes tem que pedir ajuda, muitas vezes está sedado, medicamentos causam essa alteração da perturbação cognitiva, levando a delírio. Então, isso tudo junto, com um detalhe importante que o Covid nos veio mostrar, o tempo todo que a gente, né, preconizava na UTI, que é a humanização, família junto com o paciente, isso é UTI moderna, família junto com o paciente, mesmo sendo UTI. Aí veio o Covid, pum, tirou a família do cenário, o paciente fica sozinho, junto com pessoas estranhas que ele nunca viu, e se for uma pessoa de mais idade, isso causa perturbação. Então o Covid ainda veio para mostrar que além da doença grave, ela tirou o fator família junto do ente querido do paciente. Isso agrava muito mais as alterações cognitivas, de pensamento. Então isso é o que a gente chama de síndrome pós-UTI, que muitas vezes a recuperação demora muito tempo, mesmo até anos. Uma outra coisa que a gente ouve muito falar quando é o paciente Covid na UTI é sobre PRONA. Eu queria que você explicasse o que é isso, que tipo de problemas isso pode causar, embora seja necessário em muitas situações. A PRONA nada mais é do que virar o paciente de bruço, né? Em vez de ficar de barriga para cima, ele fica de barriga para baixo. Tá? Isso é uma técnica que a gente já usava antes do Covid, mas com o Covid a gente usou muito mais. Tá? Porque a gente viu que os pacientes Covid respondiam bem à PRONA. O que é responder bem à PRONA? Na hora que eu virava o paciente de bruço, de barriga para baixo, a oxigenação melhorava, porque melhorava a ventilação. Então isso é uma técnica que a gente usa, mas é uma técnica delicada.
para virar um paciente desse grave, cheio de tubos, cheio de sondas, né, requer uma carga para a equipe muito grande. Quando eu falo equipe, equipe médica, equipe de fisioterapia, equipe de enfermagem, e além da técnica de virar, que não é simplesmente virar só de brusco, tem toda uma técnica para não machucar o paciente, porque o paciente fica com o rosto numa posição só. Essa técnica de prona, que é virar de brusco, pode durar 16 a 20 horas, aí depois a gente volta na posição normal, reavalia se vai precisar de pronar de novo. Então, uma técnica que veio muito a calhar em relação à terapêutica, né, uma forma que a gente teve de melhorar a oxigenação do paciente até desinflamar o pulmão, mas que requer também alguns cuidados. Quanto tempo, em média, tem que ficar um paciente Covid na UTI, principalmente quando ele está entubado? Isso é variável. Primeiro, essa gravidade. Né? O paciente que vai para intubação, né, e vai para uma ventilação mecânica invasiva, o tempo de internação dele é prolongado comparado com aquele que não precisa. Só precisa daquelas máscaras especiais, esse normalmente sai um pouco mais rápido. Isso tem variável. Tá? Normalmente, o paciente precisa de uma ventilação mecânica invasiva, esse processo todo de recuperação, depois tirada do aparelho, depois da recuperação cognitiva também, isso muitas vezes demora aí semanas, pode variar aí de 10 até 20 ou até 30 dias, como nós tivemos alguns casos já, até já tivemos bastante casos mais de 30 dias. Mas a média que pode dizer aí, quando o paciente vai bem, né, assim, ele vai recuperando de uma maneira satisfatória, sem ter complicações outras, ele pode falhar aí de 10 a 21 dias, que é a média mais ou menos, quando ele precisa dessa ventilação mecânica. E depois, quando ele sai, essa recuperação não dá para saber aí? Isso também depende de algumas gravidades que ele tem na UTI. Existem pessoas que saem com a debilitação debilitado, né, do ponto de vista físico, que é a perda de massa muscular, tem até dificuldade de caminhar, de ficar em pé, isso demora um tempo a recuperar, por isso que a fisioterapia depois vai ser importantíssima. Tem a recuperação cognitiva, que é esse do pensamento, né, da qualidade que ele vai entender as coisas. Tem a recuperação da própria psicológica do paciente, por ter passado por aquele momento todo. Então a gente vê assim, várias situações que muitas vezes demandam meses, até anos para recuperação no pós-Covid. Agora, doutor, acho que é importante frisar que do início, lá em março, quando a gente começou a ter os primeiros casos, assim, né, que começou a questão do isolamento, para hoje, o tratamento evoluiu muito. Evoluiu. É uma doença nova, é uma doença que a gente não estava entendendo ela no início. Acabou sendo uma vantagem para o Brasil, porque ela chegou aqui, passou por alguns países primeiro, então a gente trouxe essa experiência de alguns países. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente tinha algumas recomendações que foram mudando, né? De março, abril, maio, junho, foi mudando essas recomendações. Uma delas, por exemplo, é que a gente quase que intubava a maioria dos pacientes, colocava aquele tubo na garganta. Isso a gente viu que 30% dos pacientes, muitas vezes, tinham alguns dispositivos, a mudança na cama, o posicionamento e alguns medicamentos que depois foi comprovando que teria eficácia, como é o corticoide, por exemplo, isso mudou um pouco o cenário desses pacientes. Então, nós conseguimos fazer com que esse paciente recuperasse sem precisar daquela ventilação mecânica, daquela intubação, que também pode salvar, mas também pode matar, dependendo do tipo de regulagem que a gente faz daquela máquina. Usando o governador Valadares como exemplo, que é onde a gente está, né, a gente está vendo que os números não estão subindo naquela proporção que estavam, né, os números têm caído um pouco, estão mais estáveis de contaminação, embora o número de mortes não tenha diminuído, ele tem seguido uma média, e as UTIs estejam com um grande número, né, as particulares em média com 100% e a UTI SUS em média com 60% de ocupação. Mas a cidade ficou na onda verde, voltou para amarela, e as pessoas estão, como eu disse no início, negligenciando o isolamento social. Dá para relaxar, doutor? Não, Valéria, não dá para relaxar por causa da gente estar tratando de uma doença grave, que alguns pacientes evoluem muito, que a maioria dos pacientes muito tranquilo, mas alguns pacientes com algumas comorbidades, algumas doenças prévias, né, o hipertenso, o diabético, o obeso, o idoso, esses pacientes podem evoluir muito mal quando adquirem o vírus. Então não dá para relaxar, por ser uma virose, a transmissibilidade é muito alta, muito rápida, então o isolamento social ainda continua sendo importante, o uso de máscara continua sendo importante, né? A higienização das mãos com álcool é fundamental, então não dá para relaxar. Nós tivemos um pico em julho, onde nós tivemos quase, como se diz, faltando leito, mas graças a Deus esse período todo não faltou leito
né, de UTI, né, no sistema SUS. Isso estou falando por causa do Hospital Municipal do Hospital Samaritano, essa parceria que fez esses 48 leitos, né, do SUS. Isso conseguiu equilibrar para não só para Valadares, para a região toda, que nós somos, né, a marca de 50 municípios. Mas não dá para relaxar, porque a gente ainda está tendo algumas ondas, de vez em quando ela sobe, chega a 70%, cai para 50% de novo do passado, sobe para 70%. Então nós não estamos entendendo essa situação do vírus, não. Então o vírus ainda está circulando, temos que tomar cuidado, com certeza, com todas essas precauções que você falou. Pois é, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco mais para você. Mantenha os protocolos, né? Use máscara, mantenha o distanciamento social, a higienização das mãos a todo momento, aquele cuidado, né, com aquela pessoa que você diz que ama, né, aquele mais próximo, né? Eu acho que é importante conviver, porque senão as pessoas vão, como eu já disse num outro vídeo aqui, elas estão deixando de adoecer o corpo para adoecer a mente, né, por falta de convivência. Mas é preciso conviver com responsabilidade. E conviver com responsabilidade significa não aglomerar, por exemplo. Então, seja responsável com você e com o seu próximo, aquele próximo que você diz que ama tanto, ou mesmo com aquele que você desconhece, né? Seja responsável. Antes de encerrar, quero te convidar para se inscrever no meu canal, Valéria Alves Jorge, no YouTube, ativar o sininho para quando tiver um vídeo novo, e me seguir nas redes sociais também, Valéria Alves Jorge. Eu vou estar sempre aqui trazendo meu testemunho, trazendo a minha opinião, e trazendo alguém que possa dar a você uma informação importante sobre um assunto que seja do seu interesse. A gente volta em breve com um vídeo novo. Beijo grande, muito obrigada, doutor Sérgio. Foi um prazer falar com o senhor.